Fala pessoal, tudo bem? Passando aqui então para a gente trocar uma ideia hoje sobre biomecânica da coluna cervical alta, né? Corroborando com a nossa última publicação, vamos falar um pouco sobre os movimentos que se materializam principalmente entre occipital e atlas e axis, transição occipito-cervical, occipital, atlas, axis. Principalmente entre C0, que chamamos, né, que seria o occipital, e C1, que é atlas, então transição occipito-cervical, movimentos crânios cervicais. Nós vamos ter basicamente os movimentos de flexão e extensão, cinematicamente. Artrocinematicamente, nós temos uma relação côncavo-convexo entre o occipital e atlas, certo? Convexo do côndilo occipital com côncavo da faceta superior de atlas em relação ao occipital. Movimentos que se materializam nessa região de forma biomecânica. Flexão, artrocinematicamente, um rolamento posterior com deslizamento anterior. Extensão, rolamento posterior com deslizamento anterior do occipital sobre atlas. Entre atlas e axis, nós vamos ter uma relação convexo-convexo. Convexo da faceta inferior de atlas com convexo da faceta superior de axis. Então, aqui nós temos uma relação convexo-convexo. Os principais movimentos que se materializam entre C1 e C2, entre atlas e axis. Flexão e extensão, e nesse caso nós temos de 40% a 50% da rotação total cervical se dá na cervical alta entre C1 e C2, nas literaturas mais atuais como de 38 a 45 graus de rotação nós vamos ter entre C1 e C2, e o principal teste de mobilidade para vermos a rotação cervical alta chama-se Flex Rotation Test, onde nós isolamos a coluna cervical alta e materializamos esse movimento principalmente entre C1 e C2. Entre C0 e C1, os principais movimentos que se materializam nessa região, flexo e extensão, datado na literatura uma média de 15 graus os dois, e de lateroflexão, onde homolateralmente a lateroflexão nós vamos ter associado a isso um rolamento com um deslizamento contra, podemos ter do lado da lateroflexão uma anteroinferiorização desse côndilo, né, em relação à axis e uma posterosuperiorização contralateral. Então a tendência do lado da lateroflexão é que nós tenhamos uma anteriorização desse côndilo com uma posteriorização adaptativa contralateral, uma translação de axis contralateral à lateroflexão com uma rotação homolateral, a sua transversa mais próxima do lado da rotação. E C2 se adapta justamente fazendo também uma rotação para o lado da posterossuperioridade desse côndilo occipital. De forma importantíssima nessa região, devido à sua nobreza, claramente, nós temos aqui o trígono suboccipital, o gânglio cervical superior. Pelo trígono suboccipital, nós temos ali a ponte miodural, né? Nós temos a dura mater, temos as relações dos retos, né? Dos retos posteriores, com as questões de terem um número de fusos neuromusculares maiores, por isso que a sua questão neurosensorial é muito importante. Os trajetos da artéria vertebral, que vão dar depois o seu ramo na basilar, principalmente nas conexões entre C0 e C1, a membrana occipito-atloide posterior, né? A ponte miodural, todas essas estruturas, o núcleo trigêmeo cervical, que é importantíssimo, tanto quando pensamos na cefaleia cervicogênica, mas também quando pensamos na enxaqueca, apesar dos seus mecanismos neurofisiológicos de dor serem completamente diferentes, de uma ser primária, que é a enxaqueca, que é a condição, e da outra ser uma secundária, que é a cervicogênica, que tem uma relação maior osteomiolligamentar e articular com essa região, uma de mecanismo nociplástico e outra de mecanismo nociceptivo. A nossa intenção é sempre que, primeiramente, se o paciente tem um histórico ou não de trauma, descartarmos uma bandeira vermelha, que seria o quê? Uma instabilidade ligamentar nessa região, uma insuficiência vértebro-basilar ou alguma sequela que, apesar disso, não ser o que corriqueiramente vem ao nosso consultório de primeiro contato, né? Um paciente traumático, ele vai primeiro, nesse caso, procurar um atendimento médico, principalmente se ele vier de um trauma de grande impacto, para que se descarte qualquer possibilidade. Mas a instabilidade, ela pode continuar ligamentar, e é de extrema importância que nós consigamos avaliar isso antes da escolha de qualquer técnica, né? Salientando novamente os testes, né,
de insuficiência vertebrobasilar, os testes de integridade da artéria vertebral, eles já não são levados mais em conta como preditivo para que possamos, através dele, descartarmos ou não a possibilidade de fazermos uma manipulação de alta velocidade e baixa amplitude na cervical alta, justamente porque o paciente pode ter uma condição que seja uma contraindicação absoluta e durante esses testes clínicos ele não vir a ter sintomas no nosso consultório. Sendo assim, de forma preventiva, nós fazemos alguns outros testes de estabilidade, mas não elegemos isso sem uma história clínica prévia muito responsável para que possamos descartar bandeiras vermelhas e assim conseguirmos com segurança. Se não tiver segurança, não faça, principalmente em pacientes com esse tipo de histórico, manobras de alta velocidade e baixa amplitude. Valeu? Espero que tenha sido válido para você. Um forte abraço e até breve.